A paz do Senhor. Meu nome é irmão Amém. Marcelo, estou aqui para falar e divulgar as relações sociais, comerciais, religiosas e políticas de nosso sistema. Eu não sou nenhum doutor, eu não sou nenhum filósofo, apesar de gostar um pouco de filosofia e de história, mas eu tento passar para as pessoas o otimismo que você tem a capacidade de realizar coisas formidáveis e vencer barreiras. E enquanto estamos aqui nessa terra, nós temos um objetivo. E esse objetivo é um objetivo construtivo. Durante muitos séculos, a Igreja de Constantino, com suas grandes filosofias matemáticas, conseguiu conceber o controle social da sociedade romana, e com a era cristã, defendido pelos pretários, cavaleiros da nobreza romana, difundiu parte do Oriente Médio e em toda a Europa o seu conceito religioso, o seu conceito pragmático de influência social. Uma das piores coisas é você ser escravo de alguma coisa ou acreditar na tese que aquilo é real. E isso é um fator primordial que o homem achou para controlar as mentes humanas. Se você ver toda a trajetória das civilizações da Índia, do Egito, da Grécia, Roma de Mussolini, a de Hitler, até antes a de Guilherme, a de Lenin, a de Stalin, nós vamos ver que todas essas linhas fazem parte de um único foco: o controle social. Há um controle em que muitas pessoas, principalmente nós latino-americanos, estamos sempre a conceber, que é o poder político e social da magnitude dos estúdios de Hollywood. Eles conseguem, de fato, fazer a diferença e o controle diante dessa sociedade, atingindo não somente a classe adulta, mas também como as classes de crianças em seu desenvolvimento. Ao conceber que os desenhos de Hollywood, de Walt Disney, conseguem criar uma mágica, uma fantasia muito bem elaborada. E os filmes de faroeste, os incríveis filmes aonde você encontra o bang bang, os tiros de efeitos especiais, as histórias de alguns artistas que representam os seus personagens e muita ficção, fazem parte de toda essa trajetória que vem moldando a nossa classe social. Em acreditarmos que essa realidade, ela é viva dentro dos nossos corações. Mas não é somente isso. Os filmes de efeitos especiais, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, Mulher Gato, Batman e Robin, Superman, o Invencível, tudo isso faz crer que Hollywood representa o cenário de uma nação a qual é o símbolo de paz e dos arsenais de democracia defendido sobre Franklin Delano Roosevelt em junho de 1944, ao encontro com Winston Churchill, primeiro-ministro inglês. Eles defenderiam os arsenais da democracia. Mas que democracia é essa? Esse é o ponto de vista
que nós devemos entender. Que democracia é essa prometida, talvez pela emoção de uma pessoa que acreditava fielmente que aquilo seria feito, mas por trás disso, a máquina de guerra que alimenta, através disso, as indústrias que conceberam fazer que nações na Europa pudessem se levantar. O realismo disso, ao contrário, em que muitos pensam que o nazismo seria apenas o controle econômico, mas o marxismo nazista vem de uma filosofia muito distante na Ásia para conceber uma sociedade perfeita, a qual o comunismo, os bolcheviques, não teriam parte. Os campos de concentração na Polônia levariam muitos russos a serem dizimados. Russos e judeus seriam dizimados. Quando a campanha de Hitler, a campanha Barbarossa, a invasão do general Hass-Geber e suas elites e tropas, general Paulus, comandando o exército de mais de 600 tanques, mais de 600 mil homens, apoiado por mais de 1.500 tanques de infantaria, avançando para Stalingrado, o porto vital para o petróleo e abastecimento alemão. Muitos russos capturados eram crucificados, eram levados para covas e milhares deles foram mortos. Ao contrário que nós vemos, uma sociedade que se transforma hoje em dia nesse canto de Hollywood, que não fala sobre essas atrocidades, não falam desses êxitos e não falam que as empresas, como a General Elétrica, como a IBM, como o Congresso, em 1936, aprovando a reconstrução econômica e a construção de campos de concentração, que a própria IBM e a General Elétrica e Henry Ford, que era antissemita, contrária a todas essas concepções, e a Coca-Cola e outras empresas dadas ao extermínio judeu e extermínio dos russos. Por que não há um filme falando o total retrato disso? E o que está por trás dessas crises sociais? Não seriam as mesmas que levantam quartéis e levantam túmulos e estatuetas? Será que essa democracia americana, defendida a liberdade e o coração alegre de ver que a solução está sendo feita, não será também concebida nos campos de concentração hoje, nos Estados Unidos, em que a FEMA está construindo milhares de campos de concentração e caixões? Vocês acreditam mesmo nisso? Será que o Brasil está livre disso? Será que o nosso país não está sendo elaborado para que seja feita a mesma coisa? Assim como a Igreja Católica, um dia Roma foi, e o império da fé católica levou a todas essas nações. Será que também essa construção democrática, fascista, a qual pesa apenas para o lado e o outro lado não tem peso, como dizem aí os de direita, será que esses homens estão mesmo preocupados com a nossa sociedade? Meus amigos, eu não venho aqui falar sobre grandes filósofos, eu não quero exaltá-los, mas quero despertá-los para o que nós estamos vivendo nos últimos dias, ou princípios dos últimos dias. Levantam tantas bandeiras que o anticristo virá da igreja não sei o quê, da igreja católica,
e o anticristo é fulano de tal, e toda hora vem um candidato. Mas a minha ética e filosofia é apenas dizer que ele já está a comando de uma nação e já fez muitas alianças. Então, meus amigos, outrora, o maior aliado de Israel pode ser o seu grande inimigo. Eu não digo os Estados Unidos, mas eu digo as pretensões de um povo que foi massacrado, a qual a sua chaga começou em 1989 com a queda de Berlim, que é a queda do Muro de Berlim, e a União Soviética sendo desmembrada, e em 2000 sua chaga sendo curada. Não será a conceber que essa sociedade eurasiana, que investe milhões para a reconstrução militar e econômica da Rússia, não seja o país vindouro que unirá as nações do Oriente para um futuro dramático de todas as suas consciências sociais e políticas? Estou aqui para ressaltar que a palavra de Deus nos adverte em Ezequiel 38:39, e que a Gog e Magog, e que Jerusalém é o marco zero para a invasão. Meus amigos, estamos caminhando a passos largos, enquanto vemos aqui a sociedade perdida. Uns falam em aumentar o efetivo da polícia militar, enquanto os nossos gestores não planejaram e nunca se importaram com a nossa sociedade, enquanto essa liberdade, dessa democracia defendida por esses líderes mundiais não estariam contrárias à vontade do Criador, que fez o homem e a mulher e foram expulsos do paraíso com o propósito de multiplicar essa terra. Não será Ele mesmo o que nos curou a chaga e que nos trouxe essa chaga? Enquanto muitos levantam templos enormes, feitos por mão de homem, aonde Deus não habita, arrastando milhares de pessoas com seus conceitos filosóficos, nas suas misturas religiosas, nós entendemos que a nossa classe dividida precisa de um novo horizonte. Nós precisamos acreditar que Jesus Cristo está à porta, mas para isso é preciso que você dê um passo, sem olhar para a direita e para a esquerda. Mas a palavra de Deus diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é por isso que eu luto. Eu luto para vos advertir que nós somos bem-aventurados e que nós temos, porque Jesus fez, Ele consumou, tudo já está consumado. Não é preciso temermos as sombras que um dia a Igreja Católica e as igrejas evangélicas trouxeram a conceber esse medo desse regime autocrata, da autocracia que vivemos no nosso país, em que muitos pensam que vivemos numa democracia, vivemos a verdade de uma autocracia invertida nos valores dessa sociedade hipócrita, de cientistas políticos que conseguem envolver e colocar as massas em brigas, em arenas sobre todas as terras, e que vemos Rio de Janeiro, São Paulo, o Norte e o Sul divididos. E até quando nós seremos concebidas essas raízes? E até quando seremos escravos de nós mesmos? Por isso que eu digo, meu amigo, não existe direita, não existe esquerda, mas sim existe o propósito para o convencimento, como a Matrix. Aquele filme traz uma mensagem que ela está rodeando as nossas TV, o Facebook, está por todos os lados. E será que você será movimentado e encantado por esses moldes da oligarquia e dessas filosofias que não trazem o rudimento da verdade
que Jesus nos tornou livres, ou vocês são escravos de homens? Não estou falando contra aquele que vai às suas congregações para adorarem. Eu estou falando aqueles que trazem um rótulo das religiões, assim também como aqueles que trazem os rótulos da direita e esquerda, campeões desse universo de adversidades. Mas será que somos hipócritas e tolos para acreditar em tanta luxúria, em tantos paradoxos que não formarão a nossa identidade? Será que a sua opinião será conclusiva por causa de um ordeão que sai aí na internet falando sobre valores, defendendo a classe política a qual ele deve estar com algum intuito? Como a reforma da própria Previdência, uma covardia tremenda, enquanto eles, vivendo na elite, comendo e bebendo, zombam na nossa cara dizendo: é preciso fazer essa reforma? Um país que bate recorde em impostos, que supera o PIB do mundo, é o país mais miserável, escravos de nações, porque somos dependentes. As nossas reservas estão sendo comidas por esse sanguessuga e entregue por indústrias capitalistas selvagens que estão destruindo a nossa sociedade. E é preciso erguer uma bandeira de verdade, uma nova Constituição, um novo regime, um novo elemento. Você é crente? Eu também sou, mas eu defendo os direitos de minha sociedade. Ou não posso fazê-lo porque tenho apenas que falar aquilo que a religião me ensinou. Meus amigos, não vos engane. Não vos engane por causa disso, porque Davi foi rei na sua época e você faz parte desse conceito. Então até quando você vai esperar que essas oligarquias venham tirar esses rudimentos? Então é por isso, meu amigo, que é a minha luta. A minha luta é para valores, é para sentidos próprios, é para saber que você precisa dessa campanha da palavra, não campanha de sacrifício, mas essa campanha que eu estou trazendo a vós. Então, meus amigos, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão aí me ouvindo. Espero que vocês possam entender que é preciso a gente ter um rumo. Um homem sem rumo, ele não pode fazer nada. Um homem sem trabalho, um homem sem esses direitos, sem saúde, sem segurança, é nada. Enquanto eles nos enfeitaram, colocaram esse senso, agora nós estamos isentos da nossa própria liberdade? Ou que a democracia nos prometeu foi uma coisa vazia, morta? E quem será o próximo libertador? Homens como Getúlio Vargas não voltaram, mas eles fazem parte de nossa sociedade. Homens como Ernesto Geisel vivem oprimidos nessa sociedade, porque tempos outrora tínhamos o respeito a cada um. E eu agradeço a oportunidade e espero ter trazido para vocês o meu raciocínio, o meu pensamento multipolar, o meu pensamento social, em nome de Jesus. Amém. Gracias,